Só retornando, como eu disse, eu vou sempre que for falar de uma escola literária, eu vou ter que retomar essa questão do contexto histórico. E como eu estou falando do Brasil, e a Europa foi bem influenciadora do Brasil, né? Como eu disse a vocês, então eu tenho que retomar esse contexto histórico. Vou só dar uma pincelada aqui, Bruno vai se aprofundar com vocês quando estiver lá nas aulas de História Geral. Na Europa, o que estava acontecendo? Como eu disse, o século das luzes. Pessoal, o século das luzes, como eu disse anteriormente, você tem que relacionar isso à razão. Então era onde tudo era explicado pela razão. Então a figura divina, os poderes da igreja, a figura de Deus, foi perdendo espaço. E quem ganhou espaço? O iluminismo. O iluminismo é a razão, a ciência. Então tudo poderia ser explicado pela ciência, segundo os olhares dos iluministas, tá bom? Então a razão entra com força. Saio da questão mais religiosa, né, da contra-reforma, lá do barroco, e surge a questão do iluminismo, que traz essa questão da ciência como centro, né? A ciência podendo explicar tudo. Revolução Francesa, 1789. Então a Revolução Francesa começou a dar os seus primeiros passos e influenciou diretamente no Brasil. Foi a queda da Bastilha e a ascensão da burguesia. Pessoal, essa queda aí da Bastilha e a ascensão da burguesia tem consequências com relação ao capitalismo. O capitalismo hoje que ele é imperial no Brasil, né? Então ele tá enraizado aqui, graças a isso aí, a Revolução Francesa, tá bom? Então teve essa contribuição também. A Revolução Industrial, claro, eu estou falando da última, sim, da primeira Revolução Industrial, né? Passou a manufatura, né? A manufatura ela foi deixada de lado, então começou a questão a vapor. Então a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, teve sim a sua contribuição também para o arcadismo no Brasil. E, não menos importante, a independência americana. Por que a independência americana ela é importante? Porque a partir daqui começou-se a pensar isso aqui, ó, na independência, a palavrinha independência. Então, tiveram, né, esse cuidado de pensar na independência, pensar em algo que possa ser útil. Então, a independência ela foi bastante comemorada, porque a partir daí começou-se a pensar, vocês vão ver daqui a pouco, no Brasil começou-se a pensar em sindicatos, começou-se a pensar em mão de obra assalariada, começou-se a pensar em impostos, né, a redução desses impostos, a gente vai falar daqui a pouco. Então, a Europa estava assim, digamos assim, num gigantesco passo à nossa frente. E nós, como colônia, né, de Portugal, nós vamos sofrer esses impactos também dentro do Brasil, tá bom? Vamos adiante. Aí, aqui eu venho para o Brasil. Então, o que estava acontecendo no Brasil? O que era o panorama histórico brasileiro na época? Como eu disse, eu só dar uma pincelada, quando o Bruno estiver dando a história do Brasil, ele vai se aprofundar. Então, no Brasil, o arcadismo aconteceu, ó, em Ouro Preto, né, nas Minas Gerais. Especificamente na cidadezinha, né, afastada, que era conhecida como Vila Rica. Pessoal, como eu disse a vocês, é o último período da era colonial. Aquele branco feio, pé sujo, né, o português, ele veio para o Brasil atrás de ouro. E aqui, galera, ele achou tanto ouro que não tem nem como você imaginar. Ele achou muito ouro. 200 anos depois, ele achou o que veio procurar na nossa terra, que era realmente o ouro, muito ouro, ele achou. Então, o centro econômico, né, o centro econômico era Ouro Preto, né, Minas Gerais, Vila Rica. Então, era o ciclo da mineração do ouro, como eu disse a vocês, não é? Essa questão da mineração do ouro, o ouro que tanto os portugueses queriam, encontraram, e realmente encontraram bastante ouro, tá bom? Como eu falei no início da aula da Inconfidência Mineira, começou-se a ter essas pequenas revoluções dentro do próprio Brasil, do próprio país, começou-se a contestar
essa questão dos impostos, os altos impostos, os impostos abusivos que Portugal cobrava do Brasil. Então, começou-se a querer, digamos assim, a ter essa questão de contestar o porquê disso tudo, o porquê disso tão caro, tá entendendo? E a expulsão dos jesuítas. Então, lembra que os jesuítas vieram para o Brasil com aquela missão catequética lá em 1500, ficaram por aqui, ajudaram bastante, mas o Marquês de Pombal, ele cresceu lá na Europa, lá em Portugal, e fez exatamente uma caça às bruxas, só que aqui as bruxas eram jesuítas, então ele expulsou sim os jesuítas do Brasil. Então ele caçou todos os jesuítas do Brasil e bota para fora, bota para fora do Brasil, porque segundo ele não estavam mais contribuindo para no bom e belo português, para manipular o povo brasileiro, tá bom? Então os jesuítas eles foram caçados e botados para fora. Então esse era o contexto histórico do Brasil. Como eu disse, meio à Confidência Mineira, né? Essa questão mais voltada para os impostos, né? Eles começaram a vislumbrar essa questão de por que, né, esses altos impostos, e causa disso, galerinha, vocês sabem, né? Muita gente morreu, muita gente foi exilado do Brasil, tá bom? Vamos adiante. Então esse é o panorama histórico do Brasil. Vamos lá. Só para a gente se situar melhor, né? Essa questão da leitura. Vamos ler, pedir licença para a gente ler aqui, para a gente melhorar nossas conclusões. Ó, no Brasil corresponde ao apogeu da mineração do ouro, já falei para vocês, que é em Minas Gerais, né? Esse apogeu foi o quê? O ouro que esses portugueses tanto queriam, eles acharam. A transferência do centro econômico e cultural da colônia do norte, né, de Pernambuco e Bahia, lembra do Barroco, para o sudeste, né, o centro-sudeste ali, que é Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, transferiu essa capital, digamos assim, né, esse centro econômico, porque cada centro ele perdurou de acordo com o que realmente produzia. Cana-de-açúcar, depois passou para o ouro, então vai mudando estrategicamente esses centros econômicos. Corresponde também à fase das primeiras rebeliões contra o Estatuto Colonial, como eu disse a vocês, a Confidência Mineira, Configuração Mineira, Revolução dos Alfaiates. Então são revoluções que coincidem com o período do arcadismo, período esse que teve, como eu disse a vocês, né, já bastante revoluções, principalmente contra o Estatuto Colonial, que era como Portugal usava o Brasil, né? Grande valor de impostos altíssimos eles cobravam, e o Brasil ele passou por esse momento e teve as suas revoluções. Claro que não deu resultado de imediato, mas já foi um começo, né? Já foi vislumbrando um futuro, né? Não foi fácil, não é à toa que é só lembrar do Tiradentes. Daí o nativismo, que passa a ser reivindicatório e não mais apenas descritivo e pitoresco, como ocorre no quinhentismo do Barroco. Essa parte é bem interessante. Por que ela é bem interessante? Porque agora, aqui no Brasil, né, na literatura brasileira, vai aparecer pela primeira vez a figura do índio. Tá entendendo? Até então, o índio ele só era, como ele diz aqui, ó, só era descrito. Era algo pitoresco, algo que não tinha valor no quinhentismo e no barroco. Então, aqui no arcadismo, a figura nativista, né, a figura do índio nativo, ele vai aparecer. Claro que de uma forma ainda bem prematura, de uma forma bem digamos assim, bem desconecta ainda do que realmente era o índio, mas já aparece, tá entendendo? Então, só com essa função de registrar de que ela vai aparecer no decorrer do arcadismo, tá bom? Vamos lá. As características árcades. Pessoal, o que eu vou achar, né, nessas características? Eu só